Bom, boa noite a todos. Hoje, 25 de maio de 2021, estamos começando mais uma reunião aqui de uro-oncologia, do nosso grupo de uro-onco aqui da UERJ, reunião que eu e o Fernando coordenamos. Hoje a gente trouxe um artigo, seguindo a nossa linha aí de pensamento de trazer sempre artigos novos e de impacto, né? Artigos recentes de alto impacto de revistas importantes. Esse artigo é um artigo da European Urology, foi publicado agora, não sei nem se tem uma semana de publicação, e Gabriel Crelier pegou esse artigo para a gente, conseguiu pegar de alguma maneira também, porque eu não sei nem se estava indexado, né? E é um artigo, enfim, que tem a sua relevância, fala sobre um assunto que eu julgo ser extremamente relevante, que é o tratamento do câncer de próstata de alto risco, né? E eu falo que é relevante porque a gente ainda está tentando descobrir a melhor maneira de tratar esses pacientes. Obviamente que a gente, como cirurgião, entende que esses pacientes, a maior parte deles são beneficiados através da cirurgia, mas uma boa parte deles também são tratados com radioterapia, e a gente precisa entender como esses pacientes evoluem para poder, enfim, ter a melhor decisão na hora de oferecer o tratamento para esses pacientes. O Tarcísio, a gente conversou com ele para ele participar da reunião, ele vai até... O Tarcísio, para quem não conhece, é o radio-oncologista que está entrando aí lá na UERJ. Ele vai entrar na reunião, ele está numa outra reunião e ele falou que vai chegar com meia hora de atraso, mas certamente ele também vai poder trazer alguns comentários bastante relevantes para a gente. Então, Gabriel, a palavra é sua. Enfim, pode começar a sua... Boa noite a todos. Eu sou Gabriel, sou residente da UERJ, de Urologia, e eu vou apresentar esse artigo, selecionado pelo professor Paulo, de padrões de progressão clínica em tumores de próstata de alto risco radiorecorrente. Ele foi publicado no dia 10 de maio, há 15 dias atrás. Foi bem difícil conseguir, mas ele foi publicado num contexto que o professor passou de... Na verdade, esse é um artigo que ele vem em resposta a um outro artigo que foi publicado do Memorial em 2015. Eu vou citar ele aqui na apresentação. Ele é um artigo que envolve a maior série histórica de pacientes de tumor de alto risco radiorecorrente até então, até hoje, 978 pacientes, e foi chefiado pelo esse doutor Amar Kishan, que é da Universidade da Califórnia. Esse artigo ele tem como objetivo principal avaliar a história clínica dos pacientes que têm tumores de próstata de alto risco e foram submetidos a um tratamento radioterápico. E esses pacientes apresentaram recidiva bioquímica. Como tratamento radioterápico, a gente entende, pode ser radioterapia externa ou radioterapia associada à braquiterapia. E para avaliar esse padrão de progressão clínica, essa história clínica desse tumor, eles utilizaram dois parâmetros principais: a presença de metástases à distância e a mortalidade câncer específica a partir do diagnóstico da recidiva bioquímica. Lembrando, esse artigo ele avalia os tumores de alto risco radiorecorrentes, ou seja, tiveram recidiva bioquímica pós a radioterapia. E esse assunto o professor Paulo já iniciou, mas ele é relevante devido ao aumento do número de casos de diagnóstico de recidiva bioquímica que a gente tem apresentado nos últimos anos, seja pelo acompanhamento mais estrito do paciente, solicitando um PSA e outros testes associados, ou os diagnósticos de imagem, com PET-PSMA, PET-TC, ressonância, que eles aumentaram a quantidade de diagnóstico, não só das metástases, como da recidiva bioquímica propriamente dita. E aí surge na cabeça do urologista a pergunta: qual é o melhor tempo
para você começar o tratamento e qual a melhor estratégia para você tratar esse tumor de próstata, em especial os tumores de próstata de alto risco, que são um desafio a mais. A gente sabe que existem várias estratégias possíveis, inclusive a própria observação, terapia de deprivação androgênica, terapia direcionada a metástase e terapias de salvamento local. Esse é o artigo que é o artigo mãe do nosso. Ele também foi publicado pelo European Urology em 2015, é um artigo do Memorial. E até então, esse artigo avaliou a história natural da doença e os fatores que podiam predizer um mau prognóstico após a recidiva bioquímica nos tumores que foram submetidos à radioterapia. Foi um artigo uma série também bem grande, de 2.000 e tantos pacientes, acho que foram 2.900 pacientes, mas ele não focou nos tumores nem de alto risco, ele inclui também esses tumores de alto risco, mas em tumores de baixo, de risco intermediário, e ele não focou também no braço da braquiterapia. Então, a grande diferença entre os nossos estudos são: o nosso inclui os tumores de alto risco com maior ênfase e envolve a questão da braquiterapia. Esse primeiro estudo ele teve alguns dados que eu achei bem relevante a gente começar essa discussão com esse lado aqui. 50% dos pacientes em 10 anos vão apresentar recidiva bioquímica. 60% dos pacientes com tumor de próstata de alto risco vão apresentar metástase à distância. E tem uma mortalidade de 40%, câncer específica. Então, quer dizer, é uma doença bastante relevante clinicamente. Aqui está mostrando que em 10 anos, a incidência de metástase à distância é 60%, em 10 anos, a mortalidade de câncer específico é de 40%, e em 10 anos, a recidiva bioquímica em 50%. E esse primeiro estudo, de 2015, ele mostrou quatro conclusões, 4 parâmetros que ele observou que são relacionados a pior prognóstico, que é o tempo para dobrar o PSA mais curto, o estágio inicial do tumor mais alto, o Gleason maior, ou o intervalo entre a radioterapia e a recidiva bioquímica. Quanto mais curto esse intervalo, pior o prognóstico da doença. Então, nosso estudo ele vem basicamente dizer, eu concordo, eles são estudos concordantes, ou ele vem a refutar essas conclusões que esse estudo do Memorial fez. Aqui só alguns parâmetros que eu achei relevante de colocar. O que é uma recidiva bioquímica? O professor Tarcísio já falou semana passada. Em 2006, foi definido que a recidiva bioquímica para a radioterapia, que é um aumento de 2 nanogramas por ml acima do nadir do PSA, isso com ou sem a hormonioterapia considerando. O que são o tumor de alto risco? É claro que essa classificação de um tumor de próstata de alto risco mudou com o passar do tempo e ainda é um pouco controversa, mas o que o artigo utilizou foi a classificação do NCCN de 2019, que considerou um PSA maior que 20, um Gleason de 8 a 10, ou um estágio T3 ou maior. O estágio T3, lembrando que é aquele tumor que invade através da cápsula prostática, ultrapassa a cápsula prostática. E agora, falando propriamente do estudo. O estudo ele foi uma coorte retrospectiva, que envolveu 15 instituições diferentes. Ele foi uma coorte que pegou um intervalo de 18 anos, de 97 a 2015. E teve esses 2 braços, o braço radioterapia exclusiva e o braço radioterapia com braquiterapia. Essas são as palavras-chave. A única diferença assim, estatística, falando dos 2 trabalhos, foi que esse trabalho ele utilizou um critério de randomização um pouco mais rebuscado, randomizando idade, Gleason, PSA, estágio e tempo para recidiva bioquímica. O primeiro estudo de 2015 não havia feito essas comparações. No início do artigo, quando eu estava lendo, eu fiquei me perguntando por que uma coorte.
E a coorte, nesse caso, porque, poxa, a gente vê tanto ensaio clínico randomizado, revisão sistemática, por que não fazer um ensaio clínico randomizado, uma revisão sistemática que tem uma evidência maior? Por dois motivos. Primeiro, porque para você avaliar a evolução de uma doença com o passar do tempo, a coorte é o estudo mais adequado, porque ela acompanha essa doença a partir de uma exposição, no caso aqui é o câncer de próstata radiorecorrente, e avalia os parâmetros que a gente quer ver com relação ao desfecho, seja ele sobrevida, morte, a mortalidade de câncer específica ou a presença de metástase à distância, que são os dois parâmetros que a gente está avaliando aqui. Então, a coorte, nesse caso, é um estudo bem adequado e foi bem selecionado para você fazer esse artigo. Esse aqui é um resumo dessa coorte e é um resumo também dos resultados desse artigo. Então, a gente teve 978 pacientes com câncer de próstata, diagnosticado com câncer de próstata de alto risco, foram randomizados em um braço que foi submetido à radioterapia exclusiva, 67%, e outro radioterapia com bracterapia. A partir daí, eles apresentaram recidiva bioquímica. Uma parte deles foi tratada, essa recidiva bioquímica, seja com terapia de resgate local ou terapia de resgate sistêmico. Os que não, isso corresponde a 54% dos pacientes. Os que não foram tratados foi porque eles apresentavam um critério de exclusão para isso. Ou seja, eles morreram durante o acompanhamento de 5 anos, foi um follow-up de 5 anos, ou eles não desenvolveram a metástase à distância. E aí entraram na estatística do trabalho. Antes de entrar na curva de Kaplan-Meier, que mostra melhor isso, eu achei bem relevante isso. Ó. 44% dos pacientes, dos 978, desenvolveram metástase à distância durante o follow-up de 5 anos. 44%. E desses, dos 27%, apresentaram durante o primeiro ano pós-recidiva bioquímica, apresentaram a metástase à distância. Então, a metástase à distância foi bastante precoce nos cânceres de próstata de alto risco. A curva aqui que eu estava falando é essa aqui. Ela seleciona o braço da radioterapia exclusiva e o braço da radioterapia com bracterapia. Aqui a gente pode ver que a percentual de metástase à distância em 5 anos foi de 50% nos pacientes submetidos à radioterapia exclusiva e foi 34% de metástase à distância em 5 anos nos pacientes submetidos à radioterapia mais bracterapia. E a mortalidade câncer específica foi bem semelhante em ambos os grupos no intervalo de 5 anos. Uma de 27% e a outra de 29%. Comparando esses dois grupos, a gente pode perceber que, estatisticamente falando, eles são grupos similares com relação a diferença, a escolha do tratamento de terapia de resgate local ou a terapia de resgate sistêmico. Porém, os pacientes submetidos somente à radioterapia exclusiva receberam um tempo maior de terapia de deprivação androgênica, ou seja, a terapia de resgate sistêmico. Ela foi uma média de 23 meses, enquanto os pacientes que receberam bracterapia associada à radioterapia, eles tiveram um tempo inferior de terapia de deprivação androgênica, de 8 meses. Isso é um dado que eu quero que grave, porque isso tem relevância depois no futuro, na discussão do artigo. Com relação às limitações do estudo, são as mesmas limitações do estudo de 2015. O fato de você ser uma coorte e você se basear em ser uma coorte retrospectiva, você tem que se basear em algumas bases de dados, e elas não contêm todas as informações necessárias para avaliar todos os parâmetros. Então, a classificação, a performance status e comorbidade dos pacientes não foi randomizado, só foram randomizados aqueles 5 parâmetros: idade, estágio T, Gleason, PSA.
não foi randomizado performance status e comorbidades, o que pode ter um viés de seleção de tratamento, de você selecionar os pacientes menos graves vão para o braço da radioterapia com BRAC e os pacientes mais graves vão para o tratamento da radioterapia exclusiva ou vice-versa. Isso é uma limitação que o próprio estudo coloca na sua discussão. E outro motivo, outra limitação do estudo não há uma descrição de por que esses pacientes tiveram a recidiva bioquímica. Foi para uma recorrência local? Foi uma metástase à distância? Essas informações não estavam disponíveis e não foram randomizadas também. Então, assim, só para botar isso em questão. Na discussão do artigo, o artigo ele é bem breve na questão da discussão. Por quê? Ele mostra que foi percebido um alto número de metástases à distância após 1 ano de recidiva bioquímica, e ele bota em xeque por que isso aconteceu. Seriam micrometástases ocultas já no momento da radioterapia que progrediram após a retirada da terapia de deprivação androgênica? Ou esses tumores, por eles serem de alto risco, por eles já terem sido irradiados, sofrido radioterapia, eles já tinham uma propensão maior a progredir e a evoluir com metástase à distância. Isso aí o artigo põe em questão. Porque o que se provou nesse artigo é que a mortalidade câncer específica, né, a mortalidade câncer específica foi muito alta nos 5 anos, maior do que a média para os cânceres de próstata. E isso denota que os pacientes, os tumores de próstata radiorrecorrentes, eles têm um padrão de progressão, um padrão clínico de progressão mais graves, evoluindo de forma mais grave. Aqui, o professor Tarcísio, na apresentação dele semana passada, já havia apresentado esse artigo aqui, que já mostrava uma vantagem em você realizar a radioterapia com a bracterapia. Mas essa vantagem, ela é uma vantagem naquela proporção de 50% para 34%, há uma diminuição de 16% na recorrência bioquímica quando você utiliza a bracterapia. Mas com um acompanhamento de 10 anos, aquele estudo do Memorial não mostrou essa melhora. Então, a gente ainda precisa de mais estudos para avaliar se realmente a bracterapia, ela, a longo prazo, ela tem uma efetividade. Aqui mostra, eu só botei esses artigos porque são citados, mostra que o diagnóstico com PET-PSMA, PET-CT, pode ajudar no diagnóstico de metástases ocultas. Isso pode ajudar a diagnosticar, antes do tratamento radioterápico, os pacientes que se beneficiariam com a bracterapia. Mas isso também requer mais estudos para você poder caracterizar isso. Agora, o grande resultado desse estudo foi esse slide aqui, que ele mostra que o único preditor consistente de melhor prognóstico foi o tempo para recorrência bioquímica, ou seja, nos pacientes submetidos à radioterapia, quanto maior o tempo para recorrência bioquímica, melhor o prognóstico e menor a quantidade de metástases à distância. Esse foi o único fator que foi validado entre os 2 estudos, de 2015 e esse, o tempo de recorrência bioquímica. E aqui esse gráfico mostra isso, que o valor de P ele só foi relevante para o intervalo de recidiva bioquímica menor. Quanto menor o intervalo, pior o prognóstico e maior
a chance de metástase à distância e maior a mortalidade câncer específica. Tanto idade, SA, Gleason, estágio T, eles não foram estatisticamente significantes, né? Então, de conclusão desse artigo, a gente percebeu-se que os pacientes com tumores de alto risco têm um curso clínico mais agressivo do que os pacientes habituais de médio risco, de baixo risco, não radiorecorrentes, provavelmente por um ambiente micrometastático residual. E os cânceres de próstata de alto risco, radiorecorrentes, eles têm uma maior mortalidade, provavelmente porque você já utilizou uma terapia de deprivação androgênica, uma hormonioterapia, ou seja, você já selecionou esse paciente e ele, mesmo assim, ele recorreu à rádio e à hormonioterapia. Então, você mostra que tem um perfil biológico mais agressivo. E ele conclui que, no final, é necessário mais estudos para você poder caracterizar quando é que você vai utilizar os exames de imagem e quando é o melhor momento para você começar esse tratamento a partir do momento da recidiva bioquímica. Isso ainda está em questão, então rolando estudos para tentar responder essa pergunta. Esse aqui eu só botei curiosidade. O professor Paulo tinha botado na semana passada, falando sobre o Twitter, que as pessoas discutiam artigos e realmente existe a plataforma aqui, Planmex, um site que mostra quantas vezes o artigo foi citado no Twitter e quantas vezes ele foi retweetado. Inclusive, os autores discutem. Achei bem interessante. Não sabia que tinha no próprio site do PubMed uma aba sobre isso. Mas, basicamente, é isso. Aí me põe à disposição para tirar dúvidas. Boa noite. Boa noite a todos. Gabriel, obrigado aí pela apresentação. Mais uma vez, você fez uma apresentação muito boa e mostrando interesse pelo assunto e buscando aí mais informações além das informações restritas ao próprio artigo, né? Hoje é a terceira reunião nossa seguida falando sobre a questão da radioterapia no câncer de próstata. A primeira foi comparando a radioterapia com cirurgia. Semana passada, a aula do Tarcísio, falando de radioterapia de uma forma geral. E hoje, esse estudo bem recente, né, que veio para nos falar um pouquinho aí da agressividade dos tumores radiorecorrentes, né? A gente vai ficar... São as dúvidas levantadas no artigo, são dúvidas que provavelmente a gente vai manter, mas que são ideias aí que talvez teremos respostas em breve, né? Quando a gente fala em radioterapia, nós como urologistas, a gente vai sempre fazer uma comparação com a cirurgia. Eu acho que isso é uma questão muito importante e a gente já falou sobre isso na reunião de 2 semanas atrás, onde a gente compara os pacientes submetidos à radioterapia com os pacientes submetidos à cirurgia, né? Aí a gente vem aos poréns, né? O primeiro porém, né, desse trabalho é o que você citou e muito bem levantado, que você até nos mostrou algumas citações de referência, que é a questão de que se esse paciente ele fez uma radioterapia associada a um bloqueio hormonal, né? O PSA dele está zerado. Você suspende o bloqueio hormonal dele, ele tem uma recidiva precoce, né? Que são os pacientes que, de fato, têm mostrado um pior prognóstico com a identificação de metástase precocemente, provavelmente é um paciente que talvez tenha sido mal selecionado, né? E que é um paciente que provavelmente já poderia ter uma micrometástase que não se mostrava nos exames de imagem, os tradicionais, né? No caso, principalmente a cintilografia óssea, e que hoje, com o aumento da modernidade, com uma ressonância magnética do corpo inteiro, e principalmente com o PET-PSMA, talvez
essas metástases no estágio inicial poderiam ter sido descobertas com antecedência e até mudado o tratamento ou não, né? Porque hoje, com os trabalhos que vêm sendo produzidos, ainda assim um resultado significativo, mas que mostrando que pode ter uma boa relevância com o tratamento dos pacientes com oligometastáticos, então a gente ficaria numa grande dúvida se esse paciente seria tratado de uma forma local ou não. E, se tratado, qual tratamento local seria o tratamento mais adequado para esse paciente? Porque, por outro ponto de vista, uma outra questão que poderia ficar na nossa dúvida é se o ideal seria um comparativo desse paciente da radioterapia de alto risco com o paciente da cirurgia de alto risco, né? Esse seria um comparativo, acredito que mais interessante para nós, como teve naquele nosso artigo discutido há 2 semanas, né? Que o artigo teve algumas críticas, obviamente, mas que mostrou um certo benefício do paciente submetido à cirurgia. Será que o paciente submetido à radioterapia associado a uma hormonioterapia pode desensibilizar, como você mesmo falou aí no seu último slide, e isso pode estar gerando um risco maior de uma progressão e até uma pior resposta a um bloqueio futuro? A gente não sabe dizer, né? O que a gente sabe dizer é o seguinte, que o paciente submetido à cirurgia e que apresenta uma recidiva, a gente tem uma etapa a mais de tratamento para ele, né? Que seria a radioterapia, e no caso contrário, é possível fazer cirurgia? Sim, é possível fazer cirurgia, mas os resultados, principalmente os funcionais, já não são tão bons, tão significativos, né? Esse trabalho, eu acho que ele acabou não dando muita conclusão para a gente, mas a conclusão que ele chegou afinal é algo que já vem sendo publicado há algum tempo, que é a recidiva bioquímica precoce. Ela é sim um fator de mau prognóstico, né? Tanto para a questão da radioterapia como para a questão da cirurgia, né? E acho que é isso, a gente tem que esperar de fato mais trabalhos, né? Eu acho que a comparação com a cirurgia no alto risco é algo que nos interessa bastante. A seleção do paciente é fundamental, os métodos de imagem novos que estão surgindo, a gente tem que saber aonde empregá-los, né? Porque acho que a gente tem que aproveitar isso, a tecnologia evoluindo, e acho que bem empregado eles podem ser muito benéficos para o paciente, né? Não empregado de forma indiscriminada, mas empregado sim no momento certo, e talvez esses pacientes sim de alto risco, eles se beneficiem sim, né? Porque talvez possa acontecer de a gente mudar a conduta relacionada a isso. E outra questão também que não foi falado nesse trabalho, você citou também no início, que foi a questão do performance status, né? Hoje, a gente fala muito mais em comorbidade e expectativa de vida do que na idade em si do paciente, né? Então, no momento também da gente decidir um tratamento para o paciente, a gente tem que avaliar como é que são as comorbidades desse paciente, qual é o PS dele, qual a expectativa de vida que esse paciente tem, né? Porque a gente tem que pesar na balança se talvez a gente faça um tratamento mais agressivo, se esse paciente já tem um PS mais elevado, esse tratamento mais agressivo pode até levar mais comorbidade para ele do que o esperado. Então, acho que esse trabalho deixou algumas dúvidas, mas nos deixa uma mensagem importante da questão da velocidade da recorrência bioquímica, de ser um fator, de fato, com o prognóstico pior. Tá? Paulo. Boa noite. Se a minha conexão estiver ruim, me avisa, por favor, porque não sei se está um pouco instável aqui. Gabriel, parabéns pela apresentação. Aliás, eu queria parabenizar também o Iron e a Eugênia aí pela rodada aí, foram super presentes, não só aqui na reunião, como também no ambulatório. Então, eu acho que vocês foram muito bem nessa rodada. E o Gabriel, nessas 2 apresentações, foi muito bem, especialmente ele, eu gostei muito também. Esse tema é um tema muito relevante, né?
Eu anotei algumas coisas aqui no meu celular para a gente comentar. São 8h30 agora, tem bastante tempo ainda também para os outros residentes fazerem comentários ou quem mais que esteja na reunião queira fazer. A primeira coisa que eu queria comentar em relação à definição de tumor de alto risco, como o Gabriel muito bem falou, o critério da NCCN é um paciente com PSA, um T3A, né, ou seja, extensão extracapsular, né, pelo menos um Gleason 8, SUP4, né, e um paciente com PSA acima de 20. Qualquer um desses 3 critérios coloca um paciente como um paciente de alto risco e a gente precisa entender esse estadiamento e separar em grandes grupos. Tem o alto risco, tem também o super alto risco, mas não muda muito a conduta entre eles, então é importante saber pelo menos a diferença do alto risco. Um desses critérios, ou PSA acima de 20, ou um T3A, ou um ISUP4, já denota um paciente de alto risco. O Gabriel, no início da apresentação dele, ele falou, ele se questionou por que não tem ensaio clínico randomizado, controlado, né? A pergunta, aliás, a resposta para essa pergunta dele está no próprio trabalho. Se você for parar para analisar, esse é um trabalho, é uma coorte que começou a inserir pacientes em 1997, né? E por que a gente não tem ensaio clínico randomizado controlado para uma doença que tem um prognóstico, até na doença de alto risco, vamos dizer assim, relativamente bom em relação, se a gente for comparar com outros cânceres? Porque quando a gente faz um ensaio clínico de longo prazo, você faz perguntas que depois, no futuro, as respostas já não nos interessam mais. E é o exemplo desse trabalho. Esse trabalho ele compara radioterapia com rádio com BRAC, né? Radioterapia versus rádio com BRAC. Isso é algo que hoje não é feito no paciente de alto risco. Hoje a gente sabe que o paciente de alto risco, pelo menos, né, nesse momento, né, a gente sabe que a doença de alto risco ou ele vai para a cirurgia, né, ou ele vai para a radioterapia com bloqueio hormonal por um período aí de 1 ano e meio a 3 anos, né, ou ele fica em observação se for um doente de mau prognóstico, por outras comorbidades que ele possa ter. Então, a pergunta que foi feita no estudo, há 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, já não é uma pergunta factível para o nosso dia atual, nos nossos dias atuais. Só que traz novas informações, traz outras informações que corroboram certas evidências que a gente já tinha, né? Por causa, no passado, então, como a gente não fazia bloqueio hormonal, a gente tinha um critério para recidiva pós-radioterapia. Para a cirurgia, a gente já sabe que o critério standard para a gente é PSA 0,2 pós-cirurgia, e para a radioterapia, ele antes não tomava bloqueio hormonal, ele é tratado só com radioterapia, então era o PSA nadir, que é o PSA mais baixo que se você atinge após a radioterapia, mais 2, né? Então, o paciente, ele, enfim, tem um nadir dele, que é o PSA mais baixo, mais 2. Se ele ultrapassar mais 2, vamos supor que o PSA dele nadir for 1. Né? Então, a recidiva dele vai ser a partir de 3. Né? Então, esse paciente tem recorrência. Sendo que hoje, por exemplo, você não trata esse paciente só com radioterapia. O paciente que vai fazer só radioterapia é doença de baixo risco. Nem no risco intermediário você trata com radioterapia exclusiva. Né? Então, o PSA nadir, aliás, perdão, o critério de recorrência, que tem chamado critério de Phoenix, foi uma convenção feita na cidade americana, PSA nadir mais 2, ele hoje praticamente inexiste, ou ele é 2, né? Porque quando você toma bloqueio hormonal, ele vai a 0, então nadir é 0 mais 2. Né? A gente, nos últimos anos, teve o advento do PET-PSMA, né? Todos já ouviram falar. O PET-PSMA, eu diria que ele nos fez entender a história natural da doença do câncer de próstata como a gente jamais imaginou que poderia entender. Né? Então, esses pacientes de alto risco, que hoje aqui, pelo menos no Brasil, a gente faz praticamente de rotina, para quem pode, obviamente, de rotina numa parcela minoritária da população, né? Quem pode fazer um PET-PSMA, né, para estadiamento pré-operatório nos pacientes de alto risco, a gente observa que é muito frequente a gente observar a doença linfonodal, pélvica e, eventualmente, até à distância. Então, a gente descobriu
a história natural da doença. E na recorrência bioquímica pós-cirurgia, que seria talvez a principal indicação de PET-PSMA, hoje a gente vê que pode aparecer metástase óssea, metástase nodal, pélvica, retroperitoneal, coisas que a gente jamais imaginou, né? Então, voltando ao artigo, é um artigo muito antigo, que não tem essas informações e que são perguntas antigas para questionamentos que a gente tem hoje que são diferentes, né? Tem um momento no artigo que eles falam que, né, que a recorrência pós-radioterapia talvez seja uma recorrência mais grave. Eu não creio muito nessa afirmação. Para mim, é um viés de seleção. E, na verdade, esse viés de seleção é o que existe e eu acho pouco provável que deixe de existir na próxima década, que seria, né, os pacientes candidatos à cirurgia são os pacientes de melhor performance status e também de melhor padrão, melhor estadiamento tumoral, né? Então, você tem um tumor de alto risco, que é um Gleason 8 com PSA de 5, T1C, mas você tem um Gleason 8, que é um T2B, PSA de 70, né? Todo mundo é alto risco, mas uma parte deles vai para a radioterapia. Obviamente que o PSA de 70, T2B, tem mais chance de morrer antes do que aquele T1C, PSA de 5, né? Assim como os pacientes também, né? Vão para a radioterapia, normalmente são pacientes que a gente não se encoraja muito a operar. Então, eu não sei se essa recorrência pós-radioterapia tem a ver, para mim, na verdade, tem a ver com o viés de seleção desses pacientes, que sempre são pacientes de maior alto risco, tanto da doença quanto de performance status, né? Agora, no final do artigo, Gabriel, você traz a conclusão do artigo que, para mim, talvez seja o mais importante dessa história toda, né? Que é o tempo para a recorrência bioquímica, né? Então, assim, quando a gente vai tratar câncer de próstata, ao meu ver, e a toda conversa que eu tenho com meus pacientes, e eu acho que todo mundo deveria ter, é a gente explicar para o paciente qual é a doença que ele tem. O câncer de próstata, existem várias analogias, né? Eu sempre traço uma analogia que é o seguinte: você tem o câncer de próstata que é uma tartaruga, você tem o câncer de próstata que é um coelho e tem o câncer de próstata que é um leopardo. É isso que eu falo para os meus pacientes. Então, aquele paciente que recorre muito precocemente é o leopardo, né? E essa recorrência precoce, eu diria, em 1 ano, né? Então, tudo que você fizer como tratamento local nesses pacientes com recorrência muito precoce, a meu ver, né, a gente vai ser ineficaz. Isso serve para cirurgia como tratamento primário, eventualmente, né? Embora até a cirurgia, a radioterapia, num contexto de multimodalidade, possa ter o seu sentido, né? Isso tem a ver com terapia direcionada a metástases, isso tem a ver com linfadenectomia de resgate, isso tem a ver com radioterapia de resgate. Então, assim, quando você está tratando o leopardo achando que ele é um coelho ou uma tartaruga, você vai falhar no seu tratamento, né? Então, essa conclusão final é o mais importante, é a velocidade, é o tempo de duplicação, é o tempo de recorrência bioquímica, é o tempo de aparecimento de metástase, né? Então, é isso que vai nos dizer a velocidade da doença e se eu tenho condições de oferecer mais tratamento local ou se eu devo começar mais a investir em terapias sistêmicas de uma forma geral. Porque, no final das contas, PET-PSMA disponível para a gente poder fazer um diagnóstico mais preciso e a gente fica na dúvida. Esse doente está com PET. Estão me ouvindo? A conexão está dando Está mais ouvindo, travada. né? Travou um pouco e voltou. Esse paciente recorre pós-cirurgia local, regional ou sistêmico. E eu acho que o principal marcador para a gente é o tempo da recorrência. Vamos abrir, né, Fernando, para os residentes aí, os R3, R2, que quiserem perguntar, né? Gabriel, se quiser comentar alguma coisa. A gente está com tempo, o artigo realmente não era um artigo muito longo, então vamos a... Professor, com licença.
esse fato também desses pacientes terem uma maior taxa de recidiva também pode ter a ver, além de um viés de seleção, também com o fato de eles já terem feito tanto a radioterapia quanto o bloqueio hormonal, como o Gabriel falou lá no final da apresentação, né? Então, eles já partem de um degrau acima, né? Eles já gastaram algumas cartuchos que outros pacientes não gastaram, né? João, isso de fato, né, tem até essa teoria da questão da dessensibilização. Mas quando ele faz o comparativo, seria o comparativo, o paciente fez a radioterapia associada ao bloqueio, depois que o tratamento inicial foi suspenso, ele acabou fazendo a recidiva. Não tem como a gente falar que isso é ruim, até porque se tornou uma rotina, e isso ser feito nos pacientes com risco intermediário e alto risco. Então, acho que isso a gente ainda não tem uma resposta se essa questão, porque na verdade não está pulando uma etapa, né? Seria um tratamento dele, um tratamento inicial, e isso não impediria esse paciente de, depois da recidiva dele, ele poder fazer o bloqueio hormonal, né? A teoria que tem que seria uma dessensibilização celular, que isso poderia levar a uma gravidade maior. Mas a gente não tem essa resposta confirmada ainda, mas é uma teoria. O principal, acho que a seleção é importantíssima, a questão de qual alto risco que é, como o Paulo falou, tem aquele alto risco, que é um Gleason 8 com PSA de 5, tem um C, e tem aquele alto risco, que é um T2B, PSA de 60, e um ISUP 5, por exemplo, né? Outra questão também importante, isso a gente já discutiu há 2 semanas, quando a gente falou da questão da cirurgia. A maioria dos pacientes, pelo menos na nossa prática, que a gente acaba mandando para radioterapia com bloqueio, são esses alto risco, que geralmente com o estadiamento clínico, né, com toque principalmente, que já é um T3, né, que desencoraja um pouco realmente ao tratamento cirúrgico por conta das comorbidades. Mas essa questão que você levantou do hormônio é uma teoria, pode ser real, mas eu acredito nem que seja por questão de pular uma etapa, não, porque a etapa, na verdade, não é pulada, porque a gente pode voltar a fazer o bloqueio no futuro, né? Seria mais por alguma alteração celular. Mas é a teoria, né? A gente ainda não tem essa resposta. Entendi. Dá licença aqui, professor. Quero fazer um comentário. Essa situação aí de paciente de alto risco, né, que é uma seleção que recidiva, faz a recidiva precoce. Me faz lembrar uma situação daquele paciente, por exemplo, câncer de próstata resistente à castração, não metastático. Esse paciente, para mim, a gente só não viu a metástase, entendeu? A gente só não detectou, mas imagina, ele está resistente à castração, não metastático, entendeu? Você só não viu a metástase. Então, naturalmente, eu acho que esse é um paralelo que se traça com essa situação. O paciente é alto risco e ele tem uma recidiva bioquímica precoce. Esse grupo que teve recidiva bioquímica precoce são provavelmente pacientes com metástase que a gente não viu, né? E aí eu acho que o professor até fala, né? Você não quer errar. Quando que você vai pedir o PET, PSMA? Na recidiva bioquímica. Beleza. E essa eu acho que é uma outra situação também. Quer dizer, se a gente... eu lembro que na aula do professor, um gordinho, esqueci o nome dele, você encontra evidências para pedir o PSMA, sempre, né? Mas, assim, essa é uma situação boa também de pedir antes do tratamento local, né? Seja com cirurgia ou com radioterapia. Estou falando a minha impressão aqui, baseado em zero ciência. Na minha humilde opinião, PET PSMA seria bem solicitado nessa situação do paciente de alto risco. Guilherme,
As suas observações foram perfeitas. Assim. Eu concordo totalmente com o que você falou. A gente não tem o diagnóstico. Como eu falei lá no início, o PET-PSMA nos fez entender, melhor do que melhorar a vida dos pacientes, eu diria para você que o PET-PSMA ele nos fez entender a doença como a gente não entendia anteriormente. Então, como você falou, né, os pacientes com câncer de próstata resistente à castração M0, né, já tem até estudo isso, dizendo que esses pacientes, aos métodos de exame convencional, eles são negativos, mas se você fizer um PET, 98% deles são positivos no PET. Né? Esses pacientes de alto risco, né, hoje, isso não é guideline ainda, eu não me engano, eu não sei se mudou no europeu, tá? No americano ainda não, mas está para mudar. Tá? Então, o PET ele vai ser sugerido, né, não como nível de evidência 1A, vai ser sugerido como exame pré-operatório nos pacientes de alto risco. Né? E esses pacientes, você vai começar a ver metástase que você não via. Né? Agora, as informações que nós temos de melhora de sobrevida global, né, e recorrência bioquímica, sobrevida a câncer específica, é nos pacientes com exame convencional. Né? Então, não é porque também tem uma metástase à distância que necessariamente a cirurgia vai ser contraindicada, ou mesmo a radioterapia. Né? Em relação à radioterapia, a gente já tem um braço do Stampede que mostra ganho de sobrevida no paciente óligometastático, com doença de baixo volume, que você faz radioterapia com bloqueio hormonal por 2 anos e você tem um ganho de sobrevida. E existem alguns estudos em andamento, inclusive com cirurgia. Né? Um deles chama-se trombone. E, ainda que você tenha doença à distância, pode ser que a cirurgia tenha benefício no ganho de sobrevida. Esses estudos ainda precisam ser apresentados. Né? Então, não é porque um PET é positivo que, eventualmente, você vai contraindicar uma cirurgia. Né? Isso é uma discussão que não tem resposta, né? Mas eu acho que uma mensagem que a gente pode ter também para casa hoje é que esses pacientes de alto risco, né, você precisa, na hora que se indica a cirurgia, e eu vou até perguntar para o Gabriel como é que ele poderia diferenciar, como é que ele poderia separar o paciente que vai para a cirurgia ou para a radioterapia com bloqueio, é uma pergunta que eu vou fazer para o Gabriel, mas o paciente que vai para a cirurgia, que é de alto risco, eu preciso necessariamente avisar ele que ele tem uma alta probabilidade de ter tratamentos subsequentes, seja com radioterapia de resgate e principalmente tratamento sistêmico. Você não pode operar esse paciente e dizer para ele que ele tem 90% de cura, como você faz num doente de baixo risco ou risco intermediário. E mesmo até nos pacientes de risco intermediário, eu nunca digo que a cirurgia é o final do caminho dele. Ele tem uma alta probabilidade de se curar com cirurgia. Nós temos pacientes curados, vamos dizer assim, curados, né? Mais de 5 anos, 10 anos de cirurgia, inclusive de alto risco, mas isso não é a regra, é a exceção, é a minoria dos pacientes. A maior parte deles vão recorrer, seja precoce ou tardio, e vão necessitar. Gabriel, como é que está diante de um paciente, como é que ele trata? Como é que ele diferencia quem vai para a cirurgia e quem vai para a rádio? Tá ouvindo? Tá ouvindo, professor? Estou ouvindo. Bom, eu imagino, olha só. Quando a gente vai selecionar um paciente entre cirurgia e a radioterapia, o primeiro parâmetro que você precisa avaliar primeiro porque os 2 tipos de tratamento eles são bem validados para o tratamento de um câncer de próstata. Então, a gente já sabe que os 2 são opções, beleza. E opções que, a princípio, com o que a gente tem hoje, fora que a Eugênia já publicou, eles, a princípio, teriam uma mesma eficiência, né, em tratamento. Eu acho que aí, nesse ponto, você tem que começar a avaliar aquela parte do estado clínico do paciente. Se ele tiver uma clínica ou cirurgia prévia,
ele tiver radioterapia prévia ou alguma coisa que dificulte o ato operatório, eu imagino que a escolha pela radioterapia fica sendo uma escolha mais lógica, né, professor? E se for, do contrário, se o paciente é virgem de tratamento, paciente mais jovem, eu imagino que o tratamento com a prostatectomia radical, seja ela pela via que for, uma escolha mais acertada. Aí a questão da hormonioterapia, a gente já sabe, a gente até falou ao assunto disso, que fazer hormonioterapia neoadjuvante não é muito recomendado, mas a hormonioterapia adjuvante já tem evidência que pode ser útil, né? Principalmente nos tumores de alto risco. É o que a gente faz toda hora, né, no ambulatório. Eu acho que era essa a pergunta, professor. Era. A gente diferencia esses pacientes basicamente pela expectativa de vida, performance status relacionado ao doente e ao tumor. Para mim, o principal critério é se ele é ressecável, especialmente ali no reto. Então, o toque retal, para mim, é muito importante, né? São os dois critérios. Para mim, assim, mais relevante para você decidir entre rádio e bloqueio versus cirurgia. Lembrando que quando você falou hormonioterapia adjuvante, é pós-radioterapia. Pós-cirurgia, a gente opera e espera. Sim. Espera e não faz nada. Espera ver o que vai acontecer. Ô Paulo, o Tarcísio entrou na sala. Boa noite, Tarcísio. Boa noite a todos. Estava num tumor board, consegui liberar agora. Até perdoem pelo atraso. Eu tinha visto lá que você estava numa outra reunião. Obrigado aí por ter entrado aí, ainda ter conseguido um tempinho aqui para entrar com a gente. E eu queria te perguntar se você chegou a ver esse artigo e o que você achou da relevância dele. Perfeito. Eu, sim, dei uma olhada no artigo, um artigo muito bacana, interessante, até porque é um tema que, só aproveitando que o Paulo comentou, fazendo a pergunta para o Gabriel, qual seria a definição, né? Se esse paciente vai para a cirurgia ou vai para a radioterapia, e, consequentemente, esse artigo nos ajuda muito a pensar de maneira prática, né? A gente vê que esses pacientes, eles todos fizeram, obviamente, a radioterapia, porém, tiveram essa recorrência até elevada, né? Se a gente for considerar, e o que eu, olhando esse artigo, acabei pegando como boas conclusões, até para comentar aqui e conversar com vocês. O primeiro ponto dele, até que em relação à semana passada, quando eu mostrei um pouco da aula de radioterapia, a importância do escalonamento de dose. Naqueles pacientes que fizeram a radioterapia externa com a braquiterapia e, consequentemente, alcançaram uma dose maior, eles tiveram um controle melhor, se a gente for ver nesse artigo. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tentar escalonar mais a dose. Um segundo ponto, e somando agora com o que o Paulo perguntou, é sempre avaliar esse paciente de uma maneira cirúrgica, porque a partir do momento que, e a gente sabe que ele vai ter uma chance de recidiva elevada, qual seria o segundo passo, qual seria o resgate para esse paciente? E o próprio artigo ele mostra que esses pacientes eles tiveram um resgate muito baixo e, consequentemente, por conta de já ter feito uma radioterapia na próstata. Então, a partir do momento que o paciente alto risco passa com um cirurgião e tem a possibilidade de ressecar, que se resseque, porque posteriormente, se ele vier a precisar de um tratamento de resgate, a gente ainda tem a radioterapia para previamente a hormonioterapia não ser a primeira opção e diminuir a qualidade de vida dele. Um outro ponto que o artigo comenta, eu achei super interessante, quando ele fala que provavelmente o uso da hormonioterapia junto com a radioterapia foi o que segurou a doença micrometastática. E é até um ponto de discussão que na semana passada foi aventado. Será que para esses tumores de alto risco, a hormonioterapia não teria
um viés aí junto com a radioterapia em relação ao controle dessa doença, e esse artigo, ele mais uma vez, ele soma aquela discussão. Então, provavelmente, a doença micometastática já existia no momento da radioterapia, e se esse mesmo paciente ele fosse operado, provavelmente ele também teria essa recidiva, essa sobrevida livre de doença à distância baixa também. Porém, só o paciente ele foi feito a radioterapia. Mas, em resumo, para a gente fechar aqui, paciente cirúrgico e possivelmente que possa ser operado, melhor que se opere e depois venha para uma radioterapia de resgate, se for necessário. Tarcísio, a gente entrou mais para o final da reunião. O que acaba acontecendo, acho que vocês, radio-oncologistas, vocês acabam, às vezes, recebendo um doente que já tem um risco um pouco maior, né? Porque, geralmente, é a questão, a gente avalia muito a questão além do performance status, né? Principalmente a doença local ali do doente. Então, quando a gente alega um critério aí de ressecabilidade, que geralmente a gente encaminha esse paciente para vocês. E isso até pode ser um dos parâmetros, né? Um dos motivos de, às vezes, o resultado ser um pouco pior na radioterapia. E um ponto também que eu considero que seria interessante a avaliação, principalmente cirúrgica, para operar esse paciente, é porque a gente está tendo agora, eu acho, vários pacientes que estão assim, eles operaram, recidivaram, fizeram radioterapia de loja e, por conta de melhor qualidade de vida, fazer um tratamento mais prolongado, ele está recidivando novamente na loja, já operada e irradiada. E atualmente a gente já consegue fazer um tratamento focal com SBRT de maneira a, se esse paciente não tivesse sido operado previamente, ele já teria recidivado, já estaria na hormonioterapia há muito tempo, diminuindo muito a qualidade de vida dele. Ótimo, ótimo. Mais uma vez, Tarcísio, obrigado. Você estava num tumor board, ainda conseguiu entrar aqui com a gente. São 9 horas. Queria saber se alguém... Ô, Fernando. Oi. Só Oi, Paulo. falar para o Tarcísio, que o Tarcísio é sempre bem-vindo, bem convidado aí para a gente. Eu e o Fernando aqui, que a gente está sempre toda terça-feira, enfim, sempre que ele possível, que ele quiser entrar, ele está sempre convidado, sempre bem-vindo, viu? Perfeito. Eu até já vi que vai ter uma apresentação do Dr. Damião e do doutor da escola, perdão, da USP, né? Miguel Cirúrgico. Exato. Já fiz, enquanto estava no AC Camargo, irradiei alguns pacientes em São Paulo, do nosso colega também, e vou prestigiar com certeza, e nas próximas também vou estar junto com vocês. Bom. Alguém gostaria de falar mais Então alguma... é isso, né, gente? Feliz aí, Fernando, que o teu sinal está cortando um pouquinho, Paulo. Então, são 9h01 agora. Excelente reunião, Gabriel. Obrigado pela apresentação. Tarcísio, mais uma vez, obrigado aí pela presença, por prestigiar e nos dar a sua colaboração aí. E boa noite a todos, gente. Boa noite, boa noite.